Boa noite. Grande amigo que a gente, de muitos anos, lá desde a USP, né? Quando a gente fez mestrado na mesma época lá. Então, fico lisonjeado de ter um amigo que faz tão bem para a nossa profissão como você, meu amigo. Valeu, cara, valeu. A recíproca também é verdadeira, viu? Eu lembro lá, a gente lá nos corredores lá do departamento de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, enfim, né, de fisioterapia. Cara, é o seguinte, a gente vai conversar hoje sobre telefisioterapia. A gente não vai nem discutir agora se é a favor ou contra, porque já é uma possibilidade. O conselho já liberou. Aí a gente tem que discutir agora quais são os prós e os contras disso. Eu fico me perguntando qual o perfil populacional que a gente vai conseguir atender e prestar esse serviço. Então, eu queria, logo de cara, saber de você, o que é que você... Tá com uma corizazinha aí, né? Que eu tô vendo. Eu tô aqui no meio do sítio, e aí alergia pesada aqui, né? No meio do mato. Porque então, agora qualquer coisa agora a gente já fica atento, né? Mas tô isolado aqui já faz um tempinho, assim, porque é o nosso jeito, meio do mato. Por isso que o meu cenário é esse, tá? Show de bola. Então, cara, primeira coisa, o que é que tu achou dessa liberação? Também numa conversa, assim, eu com o Maurício Magalhães, né? Tá aí o Físico Evidência, nosso amigo. Nossa, uma galera, assim, também tinha gente contra, a favor. Eu acredito que a gente tenha que realmente se espelhar no que está sendo feito, no que foi feito já há alguns anos nos países que estão na nossa frente, né? A gente tem que tentar olhar neles o que deu certo. Então, tem o Canadá, a Austrália, Estados Unidos, com bastante evidência, bem forte, mostrando aí que essa telereabilitação ela pode realmente ajudar os pacientes. São todos os pacientes? Não são todos os pacientes. O que aconteceu hoje, né? Assim, frente a isso, eu e o Maurício acabamos estudando muito sobre isso para fazer a live de ontem, então foi por isso que também acabamos mudando a live de hoje. O que a gente acabou não acontecendo com a resolução é que o COFITO realmente largou no colo do profissional e falou assim, olha, vocês podem, mas de que jeito, como vocês vão implementar isso, para qual tipo de paciente, como vocês vão cobrar, de qual maneira, qual paciente se encaixa mais ou menos, nada foi esclarecido. E aí, Rodrigo, do que eu vejo isso, o que você achou, eu achava que ia vir com muitas restrições. Não, pelo contrário. Até primeira consulta liberado, se você quer cobrar, se você não quer cobrar, tudo está liberado, né? O que eu achei um problema, que você frisou é muito verdadeiro, por tanto tempo nós não tivemos nem a possibilidade de discussão, e sabendo que, como você falou, conversei com um amigo meu da Austrália há uns 2, 3 dias, ele falou, Gabriel, aqui a gente está no teleacompanhamento, telemonitoramento, a gente está todo mundo em casa e a gente fazendo acompanhamento online. Por talvez um receio nosso, um medo, até uma falta de conhecimento, nós nunca discutimos isso. Claro. E como a gente não teve a oportunidade de discutir, a gente não tem um caminho de quando acontecesse uma situação dessa que é totalmente imprevisível, né? Então eu concordo muito para você que, assim, eu achava que ia vir com mais restrições, ainda bem que não veio com restrições, enfim, a gente vai conversar aqui sobre isso, mas eu acho que isso se deu muito pelo fato de demoramos muito para começar a discutir. A gente só discutiu nesse momento de calamidade pública. E na verdade acabou não tendo discussão, né? Porque também liberar de uma forma assim é um pouco preocupante, pensando na nossa profissão, que você já teve alguma aula ou algum entendimento de como aplicar isso no seu paciente? Então, não. Nós estamos falando de uma profissão muito abrangente. Isso vai ser aplicado para todos os tipos de área. Então, na sua área do joelho, muito bem, você pode orientar muito bem seu paciente, ele é ativo, né? Com algumas ressalvas, lógico, de outras manobras de terapia manual ou de alguns equipamentos que podem auxiliar, e o paciente pode não ter tudo isso lá na casa dele, mas você pode. O meu paciente de coluna, eu posso dar várias orientações, educação em dor, continuar mostrando para ele como é o exercício. Mas será que isso vai ser aplicado para todas as áreas da fisioterapia? Como que o profissional solto ele vai ter discernimento de saber qual paciente vai se enquadrar mais ou menos? E será que a gente planejou isso com o nosso paciente para ter
ter esse atendimento amanhã lá no consultório? Esse é o problema. Se o paciente está apto, ele vai estar tranquilão em te pagar, sendo que você não combinou com isso antes com ele também? Sim. Então, são alguns questionamentos que eu quero colocar para vocês também. Eu acho que assim, eu tenho mais ou menos na cabeça. Eu passei hoje em dia pensando sobre isso, além das aulas que eu estava fazendo para o UFC, tudo EAD, né? Agora, EAD, que a gente vai fazer um webinário específico com meus alunos lá do Método de Evidência de como fazer essa implementação. Então, tá eu e o meu sócio, que é do marketing, a gente vendo isso. E algumas ideias que a gente teve, eu vou trazer aqui para o pessoal. Mas olha que interessante isso que você falou. O meu medo, meu receio, assim, do jeito que foi, essa parte de teleconsultoria, a teleconsultoria basicamente vai consistir em você passar orientações do que deve ser feito para outros profissionais. Nem só os profissionais, gestores e outros interessados da área da saúde, certo? Então, a gente está pensando nas condições musculoesqueléticas, mas de repente tem um paciente ali que tem uma semi-unidade intensiva em casa mesmo, certo? Como é que você faz? Você vai ensinar a fazer uma aspiração e na hora que você fez essa teleconsultoria, uma pessoa que seja leiga vai poder fazer ou não? Isso, para mim, isso é a parte que ficou abrangente, porque a gente pensando na parte musculoesquelética fica muito óbvio, fica muito claro. Fica até mais, vou fazer exercício assim. Sim. Mas tem outras condições. Você vai ensinar uma manobra, uma técnica para uma mãe fazer numa criança que tem uma espasticidade, que tem uma paralisia cerebral. Como é que funciona isso, certo? Isso acabaria entrando na teleconsultoria interessados da área da saúde. Mas isso é interessante, que isso invadiria outra ética, né? Que você é proibido de ensinar técnicas fisioterapêuticas para outras áreas. Então você não pode dar uma aula de uma manobra de Mulligan para um educador físico, para um profissional da educação física. Então, olha como que é uma liberação um pouco perigosa pensando na nossa restrição. Vamos fazer um advogado do diabo, Gabriel. Você ensinou para um profissional da educação física, com todo respeito, amanhã acabou a quarentena, a mãe desse paciente fala assim, cara, profissional da educação física está fazendo mais ou menos a mesma coisa que o fisioterapeuta, está custando mais barato, vai para academia. Tchau, Gabriel. Sim. É um risco, não? Sim, é um risco. Então, eu acho assim, mas dentro disso que a gente falou, também para puxar o outro lado, eu acho que isso traz mais benefícios do que malefícios. Claro que a gente acabou destacando aqui logo o que me surpreendeu também, assim, muito amplo, certo? Eu pensava que ia ser liberado só para os pacientes que nós já acompanhamos, como foi de psicologia. Eu fui me informar de psicologia, não pode mais um primeiro atendimento, é só os pacientes que você já acompanha, certo? E aqueles pacientes que aceitam isso, obviamente. Eu achava que é nesse gênero, já que liberou tudo, beleza. Eu sempre fui altamente a favor dessa possibilidade de telefisioterapia. Eu sempre quis entender quais os casos clínicos talvez se beneficiariam mais. Pensando na minha área de expertise, eu acho que a possibilidade de uma avaliação por teleconsulta é excelente para fazer screens e critérios de elegibilidade de pacientes para o consultório, porque você consegue identificar nesses screens, por teleconferência mesmo, casos mais graves, bandeiras vermelhas e tudo, o paciente já dá sinais disso e você consegue já fazer uma triagem para o seu consultório, certo? Então, a telefisioterapia entra nisso. E naquele perfil de pacientes que de repente precisam de orientações, precisam de exercício, prescrição de exercícios ali que você consegue fazer orientações a partir de uma consulta online mesmo, você passa orientações e com acompanhamento semanal você faz a evolução, a progressão, a adaptação desse paciente. Lá no nosso grupo do WhatsApp dos alunos do Método de Evidência, poxa, a galera tá mandando os vídeos, é impressionante, sabe? Os vídeos os pacientes fazem, eles cobram. Então assim, faça o exercício que eu tô mandando, o cara filma, manda uma imagem, tudo, manda o paciente filmar e mandar para ele, certo? Até como uma prova que ele está fazendo, também para fazer os ajustes necessários, as adequações. E, o feedback que tem recebido tem sido excelente. O feedback tem sido excelente. Então, assim, aí a gente não sabe. A gente faz filma no WhatsApp e manda, ou a gente tem que registrar isso em alguma plataforma. A gente não tem isso. E isso, para mim, acaba sendo um problema grande, certo? A falta de registro do que nós estamos fazendo nas nossas condutas. Até com uma proteção nossa, uma proteção
do paciente também, né? Isso é importante, proteção de ambos os lados, e isso vai ser bem importante, porque essa exposição que a gente começa a ter com o paciente, ela pode ser perigosa, né? Vamos combinar. Então, eu vou dar um exemplo assim, eu atendo muito adolescente, menor de idade. Então, qual respaldo a gente tem para estar isso? O pai tem que estar do lado, isso foi acordado, que o pai teria que estar ali. Eu estou fazendo vários questionamentos que podem acontecer com o pessoal que está assistindo e que às vezes a gente não pensa desse outro lado, né? Lá no nosso consultório, você está dentro do ambiente público, com um monte de gente. Eu sempre atendo com a porta, como eu atendo muito adolescente, com o pai junto, com outro fisioterapeuta junto. É algo que já acontece muito nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos isso é muito comum, com algumas áreas da medicina também é muito comum. Eu já trabalho assim há algum tempo. É algo que a gente vai ter que se precaver. Então, plataformas gravadas, talvez, que você vai anexando tudo na nuvem, isso são coisas que a gente vai ter que pensar. Não vai ser só você ligar o seu WhatsApp do paciente. Então, é algo que realmente que a gente tem que pensar. Eu acho que precisa mesmo. Você tem que coletar esses dados, você tem que registrar esses dados online. Por exemplo, eu fiz uma disciplina no doutorado, lá na USP mesmo, eu fiz uma disciplina de telemedicina. Foram 6 créditos, só a gente conversando sobre telemedicina, certo? O médico que é um dos precursores aqui disso no Brasil, e ele estava mostrando caso de um paciente que processou um médico por negligência, porque o médico não respondeu o WhatsApp. Olha. Mas assim, o paciente perdeu. Claro, mas chega nessa situação, tá entendendo? Então assim, isso já fica claro para os fisioterapeutas que vão entrar nisso, né? Que vão entrar na possibilidade da telefisioterapia. Isso tem que ser acordado. É interessante que se faça o contrato para a gente saber, para delimitar o contato seu com o seu cliente, certo? Vai ser por e-mail? Beleza. Vai ser horário marcado no Hangout, no Skype? Beleza. Você vai ter acesso no WhatsApp, mas o acesso no WhatsApp vai ser por que horário? Restrito em que horário você vai responder. Se não é meia-noite, ele te manda uma mensagem e fica bravo que você não respondeu. Exatamente. Então, isso tem que ser delimitado, isso tem que ser acordado entre o fisioterapeuta e o cliente, o paciente. Então, você tem que deixar claro para o seu paciente, registrado isso, qual vai ser o meio de comunicação, em que momentos você vai ter essa comunicação com o seu cliente. Esse é um ponto que eu já queria deixar claro para todo mundo ter consciência disso. Rodrigo, um negócio também que aconteceu, que foi interessante agora nesse período, né? Um restaurante que eu normalmente compro lá churrasco, essas coisas, entrega a domicílio, eles me ligaram. Ó, Gabriel, só para falar que nós não estamos atendendo de forma presencial, mas o nosso delivery continua. O primeiro ponto que eu acho que os fisioterapeutas têm que fazer é isso com seus clientes já. Ligar para os seus clientes, certo? Ou mandar para o WhatsApp, aquilo que vocês se sentirem mais confortável, eu acho melhor ligar. E você falar, ó, nós não estamos mais atendendo de forma presencial, obviamente, tem uma restrição para isso, mas nós entramos agora com a possibilidade do atendimento, do acompanhamento EAD. EAD, ó, ensino educação à distância. No formato não presencial. Então, é uma possibilidade. Aí você tem interesse, aí você sabe. Aí, como o COFIT deixou aberto, você pode fazer isso de forma gratuita, ou como você pode fazer de forma paga e entrando num acordo com o seu cliente. Tá entendendo? Como é que você está pensando em fazer, hein, Rodrigão? Você vai entrar, vai aderir a isso ou não? Olha, o nosso forma de trabalho, o paciente já vem muito pouco no consultório, né? Já é um pouco diferente. Eu tenho pacientes que são semanais, tenho pacientes que são quinzenais, tenho pacientes que são mensais e pacientes que vêm a cada 2 meses de outros estados. Então, é uma possibilidade que isso já foi me perguntado 1 milhão de vezes, se poderia. Eu sempre falei que não poderia, que era proibido, mas é uma possibilidade no qual eu já vi ele, já avaliei, já prescrevi uma série de exercícios para ele, e aí eu só continuaria dando o acompanhamento e deixando eles cada vez mais seguros de estar executando de uma maneira cada vez mais correta. Então, eu acho que no meu caminho é muito viável. Tá? Perfeito. Não sei para a primeira consulta, isso eu acredito que não. Faço muito teste, muito instrumento, acho que não, sinceramente acho que não. Mas para talvez uma triagem, do jeito que você falou, já chegou adulto para mim com uma escoliose de 15 graus achando que é cirúrgico.
Entendi. Entende? Super leve, e talvez essa pessoa, por uma questão de questão não presencial, poderia ser, olha, não é o seu caso, fica tranquilo. Sim. Então, alguns casos, talvez, poderia ser um screening. Agora, primeiro contato, acho muito perigoso. Acho que a gente tem que ter bastante cuidado. Existem alguns estudos de confiabilidade sobre testes de fisioterapia que não são bem aceitos, outros sim. Então, cada um vai ter que ver sua área e ver se aquilo faz sentido ou não, porque tem coisa que é teste manual, teste que você tem que estar presencial. Mas não dá para a gente negar que a ciência vai para esse caminho e que a tecnologia vai nos levar para esse caminho em algum momento. Tá? Uma coisa que eu estou frisando é isso mesmo. Eu estou falando para todo mundo para priorizar os seus pacientes. Não pensem que isso é uma janela. Claro, é uma janela de oportunidade, mas não vamos entrar logo de cabeça em tentar marcar primeiras consultas. Porque nós não entendemos ainda direito as ferramentas, nós ainda não sabemos quais são os riscos inerentes a uma telefisioterapia. De repente é um paciente idoso, artrose de joelho, artrose de quadril, eu mando fazer o exercício e ele leva uma queda. E aí, qual é a minha responsabilidade nisso? Eu sou totalmente responsável. Isso é um ponto que não está bem descrito lá nessa diretriz do conselho e que é de total importância. Sim. Que a partir do momento que você assumir isso, o fisioterapeuta ele tem toda a parte legal com relação a isso, pro lado bom e ruim, né? Pro lado bom e ruim. Então você teria responsabilidade com esse paciente se ele caísse. E aí você vai falar assim, poxa, mas eu não tenho culpa. Mas e aí? Como é que você vai frisar que sim ou que não? É difícil. Se você não tivesse mandado fazer esse exercício, talvez ele não teria caído e não teria tido uma fratura de rádio no meio dessa queda. Mas quem garante que foi você? Então, o paciente pode usar isso também de uma forma... a gente está olhando todos os lados, tá? Quando a gente fala numa nova legislação, uma janela, a gente tem que olhar o lado bom e ruim da história. Então, pode ter gente de má fé ou não? Claro que pode. Então, a gente tem que se resguardar. Sim. Pois eu acho que isso Então, eu tenho visto dessa forma, certo? Eu tenho reforçado para os meus alunos, eu mesmo, certo? Pegando os pacientes que eu já atendo, ligando, verificando se eles têm interesse de continuar com esse acompanhamento ou não, ou se eles querem fazer já o que eles estão fazendo, e ponto final, esperar passar esse período, que nós sabemos que também, de qualquer forma, o problema financeiro não vem só para as clínicas de fisioterapia, os pacientes também estão sem atender, quer dizer, estão sem trabalhar, sem atender e tudo. Então, eles também têm um problema financeiro e talvez eles não consigam pagar se você quiser prestar esse serviço não presencial de forma, assim, cobrando o seu cliente, tá entendendo? Então, tem toda essa é uma coisa que sobre o cobrar, né, é uma coisa que o conselho também deixou em aberto, né? Você pode ou não cobrar, você pode usar o mesmo valor ou não. E aí, será que o paciente vai se sentir confortável em pagar o mesmo valor? Ele que estava acostumado a receber um atendimento presencial, será que tudo bem? Tudo bem que nós estamos numa época muito atípica, mas será que isso vai ser normal para ele? Ele vai querer pagar da mesma maneira? Essa é uma questão que a gente tem que levar em consideração. Perfeito. Eu vou falar aqui mais ou menos o que é que eu pensei ao longo do dia hoje, para conseguir implementar isso. Aí você pode completar e a gente abre aqui para algumas perguntas aqui da galera, certo? Legal. Eu acho o seguinte, o que a gente estava pensando, para você começar a trabalhar nesse sistema EAD, se também você concordar, porque tudo bem que o conselho liberou, você pode muito bem falar, beleza, eu não quero, concordo com isso, ponto final, certo? Mas eu sempre acreditei que a parte que a gente dava de dicas por WhatsApp, aquela dúvida que o paciente, eu corri, senti uma dor no joelho, o que é que eu faço e tal, isso para mim já acabava configurando um pouco de telefisioterapia, porque você estava prestando uma consultoria, um atendimento, um acompanhamento não presencial. Mas beleza, vamos lá. Diga para vocês. Então, primeira coisa, liguem para os seus clientes, certo? Se coloquem à disposição, passem orientações, não cobrar nem nada,
passa orientações, certo, para o seu cliente e fale sobre a possibilidade que ele tem de continuar um acompanhamento que seja semanal, que seja a cada 2 semanas, um mês, enfim, cada um sabe o que vai ser de cada cliente de vocês, certo? Vocês precisam marcar, quando o paciente aceitar, vocês precisam marcar a consulta num ambiente que vocês consigam gravar, certo? Então, o Hangout é possível você gravar, você consegue gravar via Skype também, tem possibilidade de você gravar a tela do computador. E também, né, o Helder Montenegro está liberando o SCAL também, né? Eu nunca manuseio o SCAL e tudo. Também não. Oferece tudo, mas é uma opção. Mas, de qualquer forma, o Hangout e o Zoom, né? O Zoom é uma boa. O Zoom também é uma boa, certo? Então tem essas opções. Na hora que você fizer essa avaliação com o seu cliente, você, por exemplo, tem um site, é o Hep2Go, HEP2GO, que tem várias imagens de exercícios. Você pode fazer ali uma prescrição de exercícios que você faz com o seu cliente, certo? Você utiliza como forma de... Na hora que você indica, você prescreve a conduta, você usa como forma de acompanhamento do seu cliente, você pode utilizar o Telegram ou o WhatsApp, que são ferramentas mais rápidas para tirar dúvida, delimitando, já na consulta, delimitando quais são as regras, que isso tem que ficar claro. Pô, o cara vai mandar 10 mensagens no dia, 8 horas da manhã e meia-noite. Isso não pode ocorrer, porque isso vai atrapalhar, certo? O ideal seria até ter um telefone, um chip próprio só para atendimento de pacientes. Essa seria uma outra forma. E fazer reavaliações de forma também EAD. Estou com EAD na cabeça direto, só gravando aula, né? De forma não presencial, de forma online. Essa eu acho que é a forma que a gente teria. Poxa, eu vi, cara, aqui eu vou deixar para a galera lá do Clube de Especialistas em Joelho, que a gente chama, nosso grupo, plataforma para você agendar consulta online, cara, totalmente gratuita. Plataforma para você fazer prescrição de exercícios também gratuita, para você pegar os exercícios. Essa Hep2Go é uma delas. Então, assim, são várias ferramentas. Tem muita coisa boa. Tem muitas ferramentas que ajudam bastante nesse processo de tomada de decisão clínica. Você está com tempo. Você está com tempo livre, você mesmo pode demonstrar o exercício, filmar aquele exercício e mandar no WhatsApp para ele, ou mandar no Telegram, é uma possibilidade. Eu faço muito isso. Eu gosto de filmar o meu próprio paciente fazendo, mas como eu não vou ter essa condição, eu também tenho um banco de dados que eu já filmei e acabo mandando esses vídeos. É uma possibilidade. Eu gosto bastante, porque você faz quase um vídeo institucional ali. Olha, agora você levanta a perna, agora você faz isso. Então, uma videoaula, imagina que você está ensinando alguém. Então, acho que é uma forma bem interessante que poderia ser aplicável. Eu gosto até mais, fica mais pessoal ainda. E o seu paciente também vai achar que aquilo foi feito com cuidado para ele, com mais carinho ali, do que você pegar uma imagem na internet somente. E outra coisa, cara, uma coisa interessante também, que a gente já estava pensando, e um aluno nosso também do Método de Evidência fez, que é o que você monta grupos no WhatsApp de perfis populacionais semelhantes. Então, de repente, então, assim, e você não precisa cobrar nada, é passar orientação para garantir que o seu paciente vai continuar numa evolução. Ou você tem um perfil de pacientes com dor no ombro, por causa de síndrome do impacto, de repente você tem 7, 8 pacientes, você faz um grupo no WhatsApp ali e passa orientações, também delimitando as regras desse grupo do WhatsApp. E passa orientações, tenta acompanhar o pessoal e tudo, totalmente gratuito, passa exercícios. Pega pessoas também que de repente passaram com reconstrução do ligamento cruzado anterior, tem que continuar o processo de reabilitação. Pô, faz um grupo com aquelas pessoas que estão no pós-operatório imediato, faz um grupo das pessoas que estão ali entre o segundo, terceiro, quarto mês, certo? Você faz grupos no WhatsApp, que seja de 5, 6, 4 pessoas, não precisa ser muito mesmo. E você vai dando uma atenção especial, que até esses grupos, Rodrigo, eles se retroalimentam. Então o cara faz um exercício e manda um vídeo lá, o paciente que já fez esse exercício já passa orientações e fala, pô, não é desse jeito. Fala, isso foi bom. Pois é, e você fica só regulando isso. É muito interessante isso também. E pensar que, como nós vamos sair dessa quarentena, não sabemos de qual maneira, esses pacientes podem falar, poxa, esse cara cuidou tão bem de mim quando eu precisei, quando eu estava preso em casa, que eu quero marcar com ele. Né? Então, a gente está pensando também em ter novos clientes lá na frente.
E é mais fácil você vender alguma coisa para quem já foi o seu paciente do que você recrutar um novo, né? Isso é uma coisa importante. O cara já te conhece, já confia no seu trabalho, né? E é importante a gente frisar que, mais uma vez eu friso, isso não é definitivo. Essa resolução ela é durante o enfrentamento da crise provocada pela pandemia Covid-19, certo? Isso aqui está no Diário Oficial da União, então é durante, certo? Claro que isso é um ponto, eu tenho certeza que na hora que a gente chegou nesse ponto, nós não iremos retroceder. Não estou dizendo que vai ser liberado do jeito que está, mas começou a discussão. Na verdade, até para saber, a gente vai ver as duras penas, o que deu certo e o que deu errado. Pelo menos de alguma coisa a gente vai tirar disso, né? Se a gente não quis discutir antes, em uma situação amena, a gente está no olho do furacão, tendo que entender como é que funciona ou não isso, certo? E assim, essa discussão que a gente está trazendo aqui, pessoal, nós também não temos resposta. Eu não tenho resposta, o doutor Rodrigo não tem resposta, que a gente está discutindo aqui também para tentar trazer alguma luz para vocês, para a gente também, e a gente abre aqui para discussão, se vocês tiverem algum comentário e tudo. Hoje, a queridíssima Ana Maria Siriani, uma das professoras mais respeitadas do mundo aí na questão de ombro, hoje mesmo ela postou um IGTV, né, de um artigo, ou 2 artigos, agora não me recordo, sobre um problema de ombro, que foram feitos em acompanhamentos. Ele não era totalmente à distância, não presencial, mas ele tinha grande parte do processo de reabilitação nisso. Os grupos foram bem semelhantes, foi bem interessante, mas acho que o final que ela colocou, eu quero colocar aqui, se ela me permitir, que é isso, né? A gente não pode esquecer que uma das armas mais preciosas do fisioterapeuta é o nosso contato terapeuta-paciente, que o contato que a gente tem realmente ali manual com esse paciente, e isso não vai acabar, gente. A partir do momento que a gente coloca uma estratégia dessa, a gente não está deixando de lado tudo que a gente já faz, a gente está colocando mais uma possibilidade para acompanhar esses pacientes em mais vezes, durante a semana e etc., pensando lá no futuro, tá? Então, acho que essa é uma possibilidade importante. Um exemplo, Rodrigo, você faz avaliação de um paciente, quer dizer, eu já falei das condições de pacientes remotos, paciente operado aqui no hospital universitário, ele volta para o interior, não tem assistência nenhuma, ele não consegue voltar. De repente, o meu com paciente. uma fisioterapia, eu conseguiria passar alguma orientação. Tem esses pacientes com problema de localização geográfica, pandemia, e nós temos também a condição que, de repente, o paciente só consegue ir para o seu consultório uma vez por semana, mas você precisa que ele faça 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Então, ele faz uma presencial e outra ele faria com uma não presencial, certo? Você passando a orientação e tudo, filmando. Então, assim, eu acho que é um ponto que vai acrescentar, não vai substituir de forma nenhuma. Não tem como substituir, mas vai acrescentar uma nova possibilidade. Gabriel, apareceu o nosso amigo Felipe Fagundes. Ele escreveu um passo a passo e ele está querendo que nós, né, consigamos ajudar nessas discussões. Então, ele fez um PowerPoint muito autoexplicativo de questões importantes que não foram colocadas pelo COFITO e pelos CREFITOS, que a gente deveria destrinchar um pouco melhor, e depois acho que seria legal se ele conseguisse, quando estivesse mais pronto, um pouco do que ele falou aqui, eu tentei falar, você também, foram vários pontos, acho que vale a pena a gente discutir mais sobre esse ponto, porque é algo que não tem como voltar atrás, mas que a gente vai, de fato, ganhar muito, e os nossos pacientes também vão ganhar muito tendo esse contato mais de perto, né? Certo. Bom, show de bola. O Fabrício Souza Gomes, ele perguntou como aconselharia cobrar. 50%, 60% do seu valor seria uma boa? Cara, não Olha, tem, né? eu tô pensando, sinceramente, na minha opinião, em cobrar exatamente o mesmo valor pela hora que eu vou estar ali. Certo. Porque, como é que você volta atrás depois? Foi isso que eu pensei. Tá bom, vou cobrar metade. Mas e depois do presencial? Como é que eu cobro de novo 100%? Certo. Eu acho que pode ser um complicador pra gente, tá? E a sua hora trabalhada é a sua hora trabalhada. Sim. Você não vai fazer meia hora, você vai fazer 1 hora de atendimento. Tudo bem, alguns testes, algumas coisas que você faria de forma passiva, você não vai mais fazer, mas como você pode, aquela hora trabalhada é 1 hora ali, você e seu paciente fazendo o seu melhor. Até aí eu acho que a gente deveria fazer
fazer a mesma coisa. Essa é a minha opinião, tá? Não sei você. Eu concordo. Eu sinceramente, eu estou tão preocupado em prestar assistência que dê certo isso, que eu não pensei em valores, em cobrar. Se você cobra 100%, se você cobra menos, tá entendendo? Mas, claro, aí, claro, cada um, primeiro, não tem certo e errado, certo? Claro, o próprio conselho se posicionou falando, ó, você pode fazer de forma gratuita, você pode cobrar mais barato e tal. Eu acho que é o seguinte, o seu valor, a sua hora trabalhada ali, se for de forma presencial, de forma online, é igual. O paciente tem a opção, ó, beleza, eu quero esse acompanhamento online, a sua hora trabalhada vai ser igual, o seu esforço vai ser igual. A gente tem que ver se a solução vai ser igual, que aí é o ponto. Claro. Você tem que garantir, sendo presencial online, que a solução do problema vai ser resolvida. Porque senão aí a gente fica complicado. Por então, isso que eu respondendo Fabrício, pode falar. Não é para todo mundo. Esse é o ponto. A partir do momento que você aceitou que aquilo é uma possibilidade, você tem que ter certeza de que aquilo vai ser benéfico para o paciente. Então, não vão ser para todos os tipos de patologia, não vão ser para todos os tipos de pacientes. Uma das coisas que esse tutorial da Jospit coloca muito bem é que, assim, nem todo paciente vai ter uma internet boa, nem todo paciente vai ter a capacidade tecnológica de estar no celular ali. Não é todo mundo que tem. Nós estamos falando de idosos que não sabem mexer tão bem com isso. Então, existem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração e esse é uma coisa que a gente, né, a partir do momento que você falou para ele que ok, que você vai fazer, você tem que responder. Eu também concordo. Mas uma coisa eu friso. Antes de vocês pensarem em cobrar, pensem em se aproximar dos seus pacientes, realmente garantir que eles estão evoluindo, que você está dando atenção para eles. Por isso que eu falei, ligue para eles, veja se eles estão bem, veja se eles continuam fazendo exercício, monte grupos no WhatsApp, que seja WhatsApp, Telegram, como você achar melhor, com perfis de pacientes semelhantes para que você possa acompanhar e eles não se sentirem soltos, para eles se sentirem parados. É importante ter essa empatia com os nossos pacientes. E caso aqueles que precisem de um acompanhamento mais próximo, que precisem realmente de uma consulta, a gente faz a consulta e cobrem do valor que vocês acharem necessário. Perfeito. Uma galera que concorda em manter o preço, falaram que tempo, a sua expertise é isso que faz a diferença. Eu acho que a gente tem que se espelhar, sim, nos outros países. A gente tem que olhar, que deram certo. A gente tem que tentar entender o perfil do paciente que vai aderir, que vai ser bom com isso. Então, tem uma galera falando aqui que foram meus alunos do curso de escoliose. Com escoliose, aquele paciente que a gente já está acostumado daria certo. Então, claro, a gente vai sentir o paciente que dá certo. Agora, eu tenho um paciente que você precisa fazer alguma coisa de terapia manual antes. E aí eu não vou ter isso. Aquele paciente que precisa do contato de terapia manual. Tem paciente que precisa. Você sabe muito bem. Você tem que fazer uma coisa passiva, depois você vai lá e faz alguma coisa ativa junto. Então, são coisas bem importantes. Olha lá, estímulo ao toque. Então, saber que muitas vezes os instrumentos ele não vai ter em casa. Então, você, no seu processo de reabilitação, como é que você vai fazer o paciente que estava acostumado a fazer um exercício no Bosu, fazer de volta no chão? Talvez você não consiga ajudar tão bem ele. Então, tem que ter criatividade, tem que pensar antes. Uma outra dica que eu estava pensando aqui, no formato online, é tudo mais dinâmico, é tudo mais rápido, certo? Por isso, eu estava pensando que aquelas pessoas que forem fazer que seja um primeiro atendimento, ou até uma consulta de um paciente já que é seu, de repente vale a pena você ter um formulário no Google, certo? Ter no Google Forms uma ficha de avaliação com as principais perguntas que você achar importante, para o paciente já ir respondendo, fazer a identificação, queixa principal, história clínica, o que é que piora, o que é que melhora, fazer uma avaliação, não sei o quê, para na hora que você for fazer a avaliação, você já ter esses dados e não precisar ficar fazendo essas perguntas e anotando no papel ou digitando, não sei o quê. Porque no formato online, tudo é mais dinâmico, tudo é mais rápido, certo? E a gente tem essa possibilidade de economizar o seu tempo e o tempo do seu cliente também. Então, eu acho que o paciente teve interesse, você já manda um formulário no Google com as perguntas que você acha que se encaixam no perfil do seu paciente, certo?
Você viu que é uma excelente oportunidade de nós, fisioterapeutas, nos reinventarmos, né? Excelente, Então, assim, excelente. eu acho que é a forma perfeita. Às vezes acontece isso para a gente tentar ver como a gente pode atingir outras formas de melhorar aquilo que a gente já faz no seu paciente. Então, talvez no retorno ele adore a história. Poxa, não tem aquilo para eu preencher num tablet lá na recepção antes, não é, Gabriel? Eu estava pensando isso, cara, já na minha prática clínica mesmo. Eu já não tinha feito, porque isso acaba configurando com uma avaliação online e tudo, e eu não tinha feito. Então, eu já estava pensando que, na hora que o cara marca a avaliação, ele é enviado um formulário e ele preenche o formulário já com as principais queixas, história clínica e tal. E, claro, algumas informações a mais você vai aumentando ali o nível de informação do seu cliente. Mas isso já acelera muito o processo de avaliação, o seu processo de tomada de decisão clínica. Você ganha tempo seu e ganha tempo também do seu paciente. Eu acho que isso é uma das coisas que pode ficar, mesmo passando esse processo todo de reclusão, onde a gente vai acabar trabalhando com telefisioterapia, né? Eu também acho. Estão perguntando qual formulário. Você falou que é um formulário que você mesmo, profissional, pode preencher lá no Google Forms, né? Cada um faria o seu. É isso que, só para deixar, não tem nada pronto, né? Avaliação clínica. Você vai colocar no Google lá, identificação do seu paciente, na parte de anamnese, identificação, queixa principal, história clínica, história pré-egresso, história social, história familiar, aquilo que foi importante, botar ali. Aí, claro, tem que fazer algumas perguntas. Por exemplo, eu atendo muito pacientes com condições clínicas do joelho. Vou perguntar assim, dói quando sobe dessa escada? Dói quando faz agachamento? Está sentindo instabilidade? Tá entendendo? Para fazer um screening, para não eu avaliar meu paciente, eu já ter sinais. Opa, muito provavelmente esse paciente teve uma lesão ligamentar, muito provavelmente esse paciente está com uma dor patelofemoral. Porque na história clínica você já consegue ter direcionamentos para a sua tomada de decisão clínica. Porque senão eu fico lá olhando para o paciente, como eu estou aqui para você, pensando, mas seu joelho falseia? Mas quando você sobe nessa escada sente dor, aí eu fico fazendo perguntas que, pô, com um formulário ele consegue preencher, tá entendendo? O Google Forms mesmo serve muito bem para isso. Ou você pode colocar um questionário já validado de capacidade, nível de capacidade, se for para dor lombar, dor na coluna, de cinesiofobia. Então, você pode criar aí o seu mecanismo de acordo com a sua área de expertise e tentar entender o que esse paciente precisa. Exatamente. Com certeza vai facilitar o seu trabalho. Com certeza. Eu vou fazer um formulário do Google com avaliação clínica geral, como eu falei, mas outra assim, com KOS, que é voltado para pacientes com artrose, pacientes com artroplastia, com a KPS, que é para pacientes com dor patelofemoral. Então, assim, vendo a história clínica, eu já mando para o paciente isso, tá entendendo? Então é bem interessante, é uma possibilidade. Tem que se reinventar, não vai ter jeito. E assim, na vida foi assim, né, Gabriel? Se a gente pensar nas histórias das guerras, olha quanta coisa aconteceu na medicina depois disso, né? Nós não estamos vivendo uma guerra real, mas vai ser uma hora que a gente vai ter que se olhar, para pelo menos a gente que está aqui tentando olhar para a nossa própria profissão e tentar se reinventar, é uma excelente oportunidade. Eu tenho acordado todo dia igual você, assim, o que eu posso fazer para sair, fazer desse limão uma caipirinha top, entendeu? Mudar definitivamente o curso da nossa profissão. E é muito capaz, né? A gente tem muita forma. E a gente não pode deixar de prestar serviço, por quê? Porque senão passa esses 3 meses e os pacientes, eu nem precisei do fisioterapeuta. Isso é verdade. Tá entendendo? Então, assim, o fisioterapeuta ali, ele nem me deu atenção, eu nem fiz nada e tal. Poxa, a gente tem que mostrar o nosso serviço e tem que mostrar que a gente está tentando melhorar a condição clínica do nosso paciente constantemente. Eu não tô gripado, alguém perguntou aqui, tá? Graças a Deus, eu tô no meio do mato aqui, uma alergia danada, casa fechada. Então, é só isso. Graças a Deus. Ainda bem que a gente tá Espero que não, né? Espero que não, né? Não tinha, onde eu tô, não tinha nenhum caso, graças a Deus confirmar. Fisioterapia Ciro, como vamos evoluir nosso paciente no prontuário? Boa pergunta. Eu acredito, excelente pergunta para falar a verdade. Eu acredito que assim, a sua recomendação vai ser pelo menos por semana. Eu acho que você teria que fazer um acompanhamento semanal, dependendo de cada caso clínico, obviamente,
Mas eu imagino assim, beleza, eu quero que você faça esse conjunto de exercícios terça, quarta e sexta, e esse exercício eu quero que você faça, sei lá, segunda e quinta. Inventando aqui. Eu quero que você faça 1 ou 2 vezes por semana. Beleza. Ao longo dessa semana, você vai fazer o acompanhamento da adaptação desses exercícios, orientação e tudo. E semanalmente, você faz reavaliações. Claro que isso aqui não é uma receita, né? É só uma ideia. Aí, semanalmente, você faz reavaliações. Beleza. Como é que foi? Como é que se sentiu? Tá conseguindo fazer? E tudo. Tira ali se melhorou a dor, não melhorou, aplica a escala visual análise de dor, entende quais os exercícios mais difíceis e beleza. Refaz a avaliação, mantém a conduta ou refaz as adaptações, modifica os exercícios e acompanha mais uma semana. Ou não, ou você verifica que, poxa, faz 2 semanas esse programa, daqui a 2 semanas a gente reavalia, certo? E o que você tiver dúvida, eu tiro essa dúvida. Pronto, você faz esse tipo de acompanhamento, certo? O Google Forms mesmo, ele pode fazer ele vai preenchendo ele pode preencher toda a consulta, entre aspas, e aí você tem isso documentado que você consegue exportar isso direto no Excel. Isso fica registrado, você salva com o nome do paciente. Então, até para coisas legais do nosso conselho, é importante você está ali registrado que você fez, que ele começou assim, terminou assim. Então, você estaria super dentro aí do que manda o figurino. Exatamente, exatamente. Mais perguntas, pessoal? Estou vendo aqui que está faltando aqui 11 minutos para a nossa live finalizar, certo? Rendeu, hein? Foi interessantíssimo. Pois é. E rápido, né, cara? O instante passou. Olha lá, ó. Se antes dessa liberação era permitido prestar consultoria para atleta amador. Olha, nunca foi permitido, tá? A gente tinha uma resolução ética, a número 15, resolução 424, que era proibido a gente fazer atendimento online, cobrar por isso. Então, até então era proibido. A gente fazia alguma coisa de bom coração ali, mas sem muita coisa técnica, né? Uhum. Porque muita coisa técnica não poderia te resultar, mas videoconferência, por exemplo, eu nunca tinha feito, nunca fiz. É algo que é perigosíssimo, né? O cara tira um print lá e te denuncia, você tá ferrado. Até então, né? Obviamente. Exatamente. Plataforma Vedios, né? Plataforma Vedios também eu vi, tem muitos exercícios também, vale a pena lá dar uma entrada no Instagram deles, tem muito exercício que você pode pegar as imagens e passar como orientação para o paciente, certo? Já perguntaram aqui sobre cobrança, enfim, como falei, mais uma vez frisando, o conselho deixou aberto, você pode cobrar o mesmo valor, você pode não cobrar nada, certo? Sim. Ou você pode achar que vai cobrar mais barato. Aí depende de cada um. Sim. Nossa recomendação, que chegamos aqui, eu, doutor Rodrigo, sua hora é a mesma, seja de forma presencial, seja de forma não presencial, sua hora vale a mesma coisa, certo? Porque não é o serviço que você presta, mas tem todo um acúmulo de informações, de conhecimento, claro, de esforço seu, né? Para chegar nesse ponto. Quanto custou para você saber o que você sabe, Gabriel? É incalculável. Então, na verdade, não é o tempo que você demora para apertar o parafuso, é saber qual parafuso apertar, né? Exatamente. Então, cada vez a gente vai ficando mais esperto na nossa área, a gente vai ficar mais assertivo, porque a gente estuda muito e vê muito a mesma coisa, e aí cada vez mais você erra menos. Essa é a diferença de quem está atendendo muito tempo a mesma especialidade, que é no nosso tema de hoje, né? Ser especialista naquilo lá. Verdade, verdade. Aí falaram de planos de saúde, eu não estou sabendo não. Planos de saúde, eles não vão pagar fisioterapia não presencial não, né? Eu não entendi. Acho que não tem nenhuma posição... Cara, eu posso falar uma coisa do plano de saúde? Posso falar uma coisa do plano de saúde? Esse é um dos perigos que eu vejo do teleatendimento, né? Porque a partir do momento que, se a gente se desvalorizar muito, o plano de saúde, que já não paga nada, começar a entender que o paciente vai ter um monte de benefício não indo lá, nós vamos ter que tomar bastante cuidado, tá? Senão o plano de saúde transforma o atendimento do fisioterapeuta no que a universidade transformando o ensino à distância na fisioterapia. Ele paga uma vez, o cara vai lá, ensina um monte de exercício, reproduz isso para todo mundo por 10 anos. E a gente sabe que
a ciência evolui a todo momento. Então, eu acho um perigo essas universidades fazerem isso e acho que pode ter um tiro no pé tremendo se a Unimed, por exemplo, começar a fazer uma coisa nesse sentido. O Maurício Garcia aqui já falou que lá, os planos não vão cobrar, porque tem que gerar um toque e tudo, e não vai ser, e não tem como cobrar. Ainda bem. Mas eles adorariam, tá? Pensa em quanto que ele economizaria de dinheiro. Sim, sim. Pô, quanto economizaria com dinheiro, então, mandar aquele artigo para eles. Eu acabei de postar um artigo mostrando que o tratamento personalizado, o tratamento fisioterapêutico personalizado dentro do ambiente hospitalar diminuiu consideravelmente o número de artroscopias no joelho. Eles fizeram também um estudo com economia, com parte de economia, certo? Mostrando que reduziu bastante também os custos com cirurgia. Aí sim, é claro, a gente consegue cobrar mais o nosso valor, que mostra, pô, se o cara faz um tratamento fisioterapêutico bem acompanhado, eu tô tirando, os caras saíram, para tu ter ideia, só puxando aqui isso, nos anos de 2014 e 2015, era uma média de 40 a 60 cirurgias de artroscopia no joelho por mês, nesse hospital, lá no Reino Unido. Depois que eles implementaram esse serviço de fisioterapia personalizada para o joelho, em meados de 2017, final de 2017, eles foram para 10 a 20 cirurgias por mês. 40 a 60, 10 a 20 cirurgias por mês. Não é que o número de pacientes diminuiu, o número de pacientes era o mesmo. Sendo que com um tratamento fisioterapêutico bem feito, diminuiu a necessidade de cirurgias. Quantos pacientes já chegaram para você e falaram assim, eu fiz 100 sessões de fisioterapia e continuo com dor? Exatamente. É isso. E esse cenário tem que continuar na telefisioterapia. Não é porque está de forma não presencial que a gente vai... o paciente não evoluiu bem, não. Na hora que você prestar esse serviço, sendo pago ou gratuito, obrigatoriamente você tem que alcançar os mesmos resultados. Você tem que garantir que esse paciente vai evoluir bem. Se vire, certo? Se vire. Vai acompanhar mais o paciente, vai modificar os exercícios direto, mas você tem que garantir que o paciente vai evoluir bem. Que aí não importa o meio que você está prestando, se vai ser presencial ou não presencial. O que importa é o resultado final. Perfeito. Isso é um artigo, sim, Alessandra. Alexandre, né? Eu postei no Joelho Evidência recentemente, acho que foi essa semana mesmo, tá lá. Só dá uma olhada nas últimas 3, 4 postagens, vai ter esse artigo lá. E aí, Rodrigo, mais alguma coisa? Cara, eu acho que ficou bem legal. Eu acho que a gente tem que pensar que a fisioterapia, a gente tem que usar isso como uma forma da gente mudar um pouco o nosso cenário. Colocar tecnologia vai ser fundamental. Ou a gente entra nela, ou a gente vai ser devorado. Não tem como, é uma coisa que veio. E quem conseguir ter plataformas, quem conseguir usar aplicativos, quem conseguir colocar isso no seu consultório, no seu instituto, vai sair na frente, né? Então, acho que é uma coisa que veio para ficar mesmo. A gente só vai precisar regulamentar melhor do que somente falar que pode ou que não pode. Exatamente. Eu sinto tanto isso, porque até a nossa discussão aqui, por mais a gente levanta muitos pontos, e não tem nenhuma linha cronológica, né? A gente vai pensando, poxa, o que é que pode dar certo, o que é que pode dar errado, a gente vai lembrando aqui, e não tem muitos pontos de discussão, porque realmente precisa do amadurecimento profissional nosso e da fisioterapia como profissão, para nós termos base para a discussão. Então, assim, as pessoas que são absolutamente contra essa possibilidade de telefisioterapia, tem que entender que a telefisioterapia não vai substituir o presencial, a gente vai ter ferramentas de teleconsulta, de teleacompanhamento, que podem complementar o atendimento que você já faz presencial, de forma que você, como já foi falado aqui, você coloca a responsabilidade no processo de reabilitação também para o paciente. Ele não fica mais um paciente, como aqui no Brasil a gente gosta muito, de deixar o paciente totalmente passivo no processo de reabilitação. Não, ele tem que ser um agente ativo no processo de reabilitação. E eu acredito que a telefisioterapia tem a possibilidade de aumentar essa possibilidade do paciente aderir ao tratamento fisioterapêutico e se tornar ativo nesse processo. Talvez isso que você teve no seu doutorado lá na USP pudesse ser, para o futuro, uma disciplina regular das universidades de fisioterapia, né? E aí, quem sabe, a gente sai da graduação mais pronto para poder atender melhor esses pacientes dessa maneira, né? Como, por exemplo, eu nunca tive disciplina de prática baseada em evidência na minha graduação. A minha graduação não teve. Mas aqui na Universidade Federal do Ceará, que eu dou aula, a gente tem sim as aulas de PBE e várias aulas ao longo enfim, da graduação de prática baseada em evidência, certo? A gente tem as pesquisas que a gente destina muito às aulas para prática baseada em evidência. Foi algo que foi necessário.
como também Sim. você acabou de frisar bem, algo como vai ser necessário, uma disciplina, um módulo, nem que seja optativo, mas para iniciar de telefisioterapia. Claro. Muito bom. Show de bola? Show de bola. Muito obrigado. Enfim, não tem no Brasil quem fale melhor de fisioterapia no atendimento de pacientes com escoliose do que o Rodrigo Andrade. Então fica aí a dica para vocês seguirem ele, acompanharem, ver o trabalho dele, que já acompanho também já de longa data. Isso mesmo. Beleza? Valeu, pessoal. Boa noite. Até mais. Muito obrigado. Fique com Deus.